8. Salmos 4, versículo 8, se você quiser acompanhar. Em paz me deito e logo pego no sono, porque sei que o Senhor me faz descansar. E aí, como foi sua noite? Como foi a noite de vocês? Foi uma noite tranquila? Dormiram bem? Descansaram? Espero que sim. Eu gosto muito desse texto. E tem pessoas que pegam esse texto e fica repetindo como um mantra para ver se dorme. Fica lá, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. E às vezes fica repetindo esse mantra, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu me faz repousar seguro. E o sono não vem. O sono não vem. Às vezes você está tão ansioso, você deitou tão angustiado e você vira para um lado, vira para o outro. Eu não sei se vocês são iguais a mim. Eu começo a bater as pernas, ficar batendo as pernas, querendo dormir, não conseguir, vira para um lado, vira para o outro. Aí eu quero dizer para você, as palavras deste versículo não têm poder nelas, no falar, no repetir, não existe o poder nelas. O poder está em entender essas palavras aqui. Ficar só repetindo, não vai acontecer nada, o sono não vai vir. Porque eu gosto desse texto que o salmista fala assim, eu sei, eu conheço o Deus que eu creio, eu tenho intimidade com Ele, eu falo com Ele todo dia, eu sei que Ele vai me fazer descansar. Então, o meu amor por Deus é tão grande, eu tenho um relacionamento com Ele tão de perto, que eu sei que Ele vai me fazer descansar. E por quê? Que quando a gente vai deitar, a gente não consegue, quando a gente está muito ansioso, preocupado, a gente não consegue descansar. Porque você não conhece o Deus que você serve. Você precisa conhecer mais o seu Deus. Você precisa gastar tempo, despender de mais tempo na presença de Deus. Porque se você conhece o Deus que você serve, você sabe que você não vai ter problemas para dormir. Não vai ter problemas para dormir. Mas por que a gente tem tantas vezes problema para dormir? Porque você está preocupado com os seus problemas. Você está preocupado com as suas guerras. Você está preocupado com as coisas que você tem que decidir. Você está preocupado com as coisas que você tem que resolver. E nada dessas coisas faz você descansar. Pelo contrário, elas aumentam a sua ansiedade, aumentam a sua preocupação, aumentam a sua angústia. E quem faz você descansar? O Deus que você crê. Então, muitas vezes nós temos um discurso que não se alinha ao que a gente faz de verdade. A gente fala para todo mundo que Deus cuida da gente, a gente fala, eu confio em Deus, eu amo a Deus. Esse momento que você vai colocar sua cabeça no travesseiro, por que você fica virando de um canto para o outro? Porque você precisa saber quem é Deus na sua vida. Se você conhecer o seu Deus, você vai amar as pessoas que Ele ama, amar as coisas que Ele ama. Você vai fazer as coisas que agradam o coração de Deus. Quando você deitar de novo e perder o sono, comece a trazer à sua memória, não o porquê que você está acordado, o porquê que você não consegue dormir, não os seus problemas. Você chega diante de Deus e fala, eu sei que o Senhor me faz descansar. Então me faça descansar daquele meu problema no trabalho, meu problema que eu estou com o meu cônjuge, com os meus filhos. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer algo que vai alegrar o coração de Deus. Sabe o que é? Interceder pelos seus irmãos. Orar pelos seus irmãos. Sempre vai existir alguém que está necessitado, mais necessitado de coisas que você tem de sobra. Sempre vai ter pessoas precisando de algo. E você não tem tudo o suficiente para que não... Todo mundo tem, todo mundo precisa de algo. Então, quando você, ao invés de pensar em si, ao invés de angustiar-se por causa dos seus problemas, você fala, ó, Deus permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida, eu estou passando por isso, o Senhor está nas suas mãos, o Senhor cuida, mas eu quero agora trazer aqui na tua presença a vida da minha irmã tal, do meu irmão tal, ela está passando por essa luta, ela está passando... Você nem vai ver, você já dormiu.
porque você está na presença daquele que pode te fazer descansar. Salmo 23, 2. Ele me faz descansar, me leva às águas tranquilas. E esse descansar, e esse ir para as águas tranquilas, é quando você consegue, na presença dele, olhar mais para o que ele ama, mais para o que ele quer, do que para o seu próprio eu, para as suas próprias dores e problemas. Você fala, Senhor, eu não estou conseguindo dormir. Quem é que precisa, quem é que está precisando de intercessão? E você começa a orar. Eu estou falando para vocês porque eu fui uma pessoa que lutou muitos anos com a insônia. Então, eu pensava que era muitas coisas, mas eu jamais achava que era tão mais simples, que era colocar os meus irmãos diante do Senhor. E aí eu queria trazer para você Jeremias 22, 16, que diz assim: Ele cuidou dos pobres e resolveu os problemas dos necessitados. Isso significa me conhecer de perto. Então, quem conhece Deus de perto vai cuidar dos pobres, resolver os problemas dos necessitados. Quem é essa pessoa aqui que está em Jeremias falando? Era o rei Josias. Deus estava explicando para o rei Joaquim que o rei Josias foi um excelente rei. Teve erros, teve falhas, mas o rei Josias foi um rei que amou profundamente a Deus. E Deus diz para o rei Joaquim que o rei Josias o conhecia de perto. Então, quanto mais perto de Deus você está, mais a preocupação consigo mesmo e com os seus problemas, eles diminuem. E mais a preocupação em cuidar do outro, em ajudar o outro, aumenta. Isso é conhecer Deus de perto. Quando você ajuda o outro, quando você intercede o outro, isso significa conhecer Deus de perto. E Deus explicou para o rei Joaquim que o rei Joaquim foi terrível, terrível. Humilhou o povo, escravizou o povo, enquanto o rei Josias amava e chorava e intercedia pelo povo. Lá, a história do rei Josias, ela é registrada em 2 Reis 22 capítulo 22 e o capítulo 33, vai falando ali que o rei Josias, ele começou, foi o rei mais jovem, né, que teve. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Mas fala que o rei Josias, ele foi um rei que andou na presença de Deus, que ele foi correto até o fim, que ele teve um coração incansável, inabalável na presença do Senhor. Mas o rei Josias, ele amava o povo. Quando o povo pecava, quando o povo se afastava de Deus, teve uma vez que o rei Josias foi confrontado, porque o povo não estava mais amando a Deus e seguindo a Deus como deveria. Sabe o que o rei Josias fez? Diz que ele rasgou as vestes e chorou e clamou pelo povo. O que acontece conosco hoje? Quando alguém vem falar para nós mal de alguém, a gente fala, é mesmo? Não acredito, nunca que eu imaginei um negócio desse. Nós não temos amor pelas pessoas, o mesmo amor que Deus tem. Às vezes você replica uma fofoca várias vezes para várias pessoas. O seu coração não dói de ver que seu irmão falhou, de ver que seu irmão errou. E aí quando você vai dormir, você está tão cheio dos seus problemas que você não consegue dormir, a ansiedade, você não consegue descansar. Talvez você fale assim, não, Fernanda, não tem problema para dormir, não. Eu deito e durmo. Mas essa questão de em paz me deito, não é só, a Bíblia ela é viva e ela é eficaz. Esse descanso aqui não quer dizer só dormir de noite. É um descanso que te acompanha todo o dia, 24 horas por dia. Porque você conhece Deus de perto. Você não vai replicar uma fofoca. O seu coração vai se entristecer de ver que seu irmão falhou. O rei Josias se rasgou diante de Deus as vestes, porque era assim que era demonstrado na época. Quando uma pessoa estava arrependida de algum pecado, quando ela estava triste por causa de alguma dor, naquela época era cultura a pessoa rasgar as vestes e se humilhar diante de Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia.
E foi o que o rei Josias fez. E quantas vezes nós, como igreja de Cristo, não temos nos humilhado, não temos orado pelo nosso irmão, pelo nosso pastor, pelos nossos líderes, pelo nosso marido, esposa, pelos nossos filhos. Muitas vezes nós ficamos ali naquela falácia. O seu coração precisa se doer quando você vê o erro de um irmão. Quando você cuida do outro, quando você ora e intercede pelo outro, faz o que está na sua mão fazer, você começa a virar uma cultura você orar pelas pessoas, pelo outro. E como vira uma cultura, quando você vai deitar, às vezes você nem pede coisas para você que você sabe que Deus está trabalhando. Sabe que Deus está fazendo por você. E o seu corpo descansa, porque você conhece Deus de perto. Então, para terminar essa live, Jeremias 22:16. A explicação de Deus para o rei Joaquim. Como foi o rei Josias? Falou, olha, ele cuidou dos pobres, resolveu o problema dos necessitados. Isso significa me conhecer de perto. Você conhece a Deus de perto? Conhecer Deus de perto te leva a se conectar com a necessidade do outro e ser resposta na vida dele. Quando eu e você conhecermos a Deus de perto, nós seremos a resposta para a vida das pessoas. Olha, quantas vezes, às vezes a pessoa chegava para mim e falava assim, Fernanda, mas eu tô numa dor de cabeça, faz uma semana que eu tô com essa dor de cabeça. Eu virava e falava assim, ué, que remédio que você tá tomando? Ela falava, fui no médico, passou esse remédio, mas não tá adiantando de nada. Eu falava assim, uai, eu resolvi meu problema com dor de cabeça assim, assim, assim. Como eu tenho aprendido a conhecer Deus de perto. A pessoa fala que tá uma semana com dor de cabeça. Ela fala pra mim, eu falo, mas peraí, tem uma coisa errada. Vem cá, vamos orar. Deixa eu te colocar diante de Deus aqui, ó. E aí eu oro pela pessoa na mesma hora. Teve uma vez que uma irmã chegou pra mim e falou assim, faz 7 meses que eu tô com um problema no pulso. E ela jogava tênis. E ela falou, faz 7 meses que eu tô... E a gente estava num grupo, assim, no time da adoração da nossa igreja, e a gente sempre orava antes de começar a cantar na celebração. E aí ela chegou e falou assim, olha, faz 7 meses. E na hora eu falei, gente, peraí só um pouquinho, ó. Tá vendo o que a irmã tá dizendo aqui, ó? Como assim? Faz 7 meses que ela tá com essa dor. Que vai no médico, faz tratamento, toma remédio, faz fisioterapia. Como assim faz 7 meses que ela tá com essa dor? Vamos orar, isso aqui nós vamos cuidar dela. Vamos interceder por ela. E na hora, todo mundo impôs as mãos e ela foi curada. Foi um processo de cura, mas foi curada. Então, quantas vezes o seu coração se dispõe a cuidar do outro, se dispõe a resolver o problema dos necessitados? E quando fala necessitado, não é só gente que necessita de dinheiro. Existem pessoas ricas que necessitam de algo que só você pode entregar. Mas muitas vezes nós somos apenas ouvintes dos problemas. Nós somos só ouvintes. A gente não ora, a gente não intercede pelas pessoas. Por isso que a gente fica se debatendo com insônia. Talvez você não tenha insônia para dormir à noite, mas você fica o dia inteiro debatendo e lutando contra a sua ansiedade. Porque você não é resposta para o pobre e para o necessitado, você não cuida do outro. Você se coloca num lugar tão grande de destaque que você acha que é só você que sofre. Que não tem ninguém que sofre mais que você. E olha, gente, às vezes você pensa assim, não, todo mundo sofre, mas eu já tive pessoas que chegou para mim e falou, não é possível que exista alguém com um problema maior do que o meu. E eu olhando para aquela pessoa, só pensei, tá, gente? É porque ela não sabe o que eu estou passando. Porque o que ela me contou que ela estava passando, para mim era fichinha. Fichinha, não era nada, diante do que eu estava passando. Mas era a necessidade dela naquele momento. Então eu parei e orei por ela. Não era a hora de eu ficar disputando quem tinha problema maior. Assim, você tá falando que é impossível ter alguém que sofre mais que você? Senta aí que eu vou te contar a minha história. Não. Então, muitas vezes, nós nos colocamos num lugar de importância muito grande e a gente diminui a dor do outro. Então, esse em paz deitar e em paz descansar
É porque você sabe que o Senhor é o único que vai fazer você descansar. Mas eu deixo aqui como exemplo o rei Josias. Ele cuidou dos pobres, resolveu o problema dos necessitados. E isso significa me conhecer de perto. Se você conhece Deus de perto, você sabe que o seu problema não é para você se preocupar. Você sabe que você está passando e Deus está trabalhando no seu problema. É hora de você ser resposta na vida de outro irmão. Não como é que fala, gente? Um conector, um transmissor de desgraça alheia. Você ficou sabendo de algo grave da vida de alguém, você vai e começa a replicar. Não, você não está sabendo, fulano fez isso. E é crente. Quem mais ataca a igreja de Cristo nem são as pessoas que não conhecem a Deus. A maioria das pessoas que atacam a igreja de Cristo são os próprios crentes. São os da própria carne que luta ali, que fala mal. Então, você quer descansar? Você quer repousar seguro? O Senhor te faz descansar. Então, conheça Deus de perto. Saiba que você não está sozinho. Ele está trabalhando no seu problema. E seja resposta para o pobre. Seja resposta para o necessitado. Enquanto você é tudo isso que o rei Josias foi na vida. O rei Josias, quando escutou o pecado do povo, chorou pelo povo. Então, quando você escutar um pecado de algum irmão seu, isso tem que te doer. E te tornar uma resposta na vida dele. Talvez ele nunca vai saber que você orou por ele um dia. Né? Mas o céu é trazido até você. A eternidade vem até você, junto com o governo de Deus, quando você conhece Deus de perto. Você é a resposta para as outras pessoas. Mesmo carregando um fardo, às vezes a pessoa que você está ajudando não tem ideia do que você está passando. Mas Deus está trabalhando. Então você não precisa preocupar, porque Ele te faz descansar. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. Nos ensine a te conhecer mais de perto. Porque conhecendo mais de perto, nós seremos resposta para as pessoas que não têm ideia do que fazer, com sentimentos, com dores, com angústias. Nos ajude a ser resposta para elas, Pai. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, coloque a sua mão onde você está enfermo agora. Eu vou, em nome de Jesus agora, eu ministro cura sobre você. Em nome de Jesus, todo mal que atinge o seu corpo físico agora, eu, em nome de Jesus, ministro cura sobre você. E sobre todas as suas enfermidades de alma, eu repreendo todo ataque de Satanás sobre a sua vida, toda seta maligna, eu repreendo agora em nome de Jesus, que todo levante contra a sua vida, que tudo aquilo que está sendo construído para tirar você do centro da vontade de Deus, eu repreendo em nome de Jesus, e que todas as correntes que te prendem ao passado, suas prisões emocionais, sejam quebradas agora e você seja liberta em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.